Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre ponteiros, que são uma ferramenta bastante poderosa em programação, especialmente em linguagens como C++ e similares. Um ponteiro basicamente é uma variável que armazena um endereço de memória. Então, se eu tiver uma variável inteira num, por exemplo, e ela receber esse endereço de memória, ela for alocada nessa região da memória, então aqui eu tenho o endereço da variável e aqui o valor dela. Se eu criar um ponteiro que receba o endereço da variável num, e aí o e-comercial é usado para receber esse endereço, esse ponteiro ele vai ser alocado em outra região da memória, mas percebam o valor, é exatamente o endereço de memória de num. Com isso, eu consigo fazer uma série de operações e manipulações usando ponteiros. Por exemplo, eu posso fazer acesso indireto às variáveis. Então, eu posso acessar o conteúdo da variável indiretamente. E isso é útil em diversos algoritmos quando você precisa mudar a variável que você está acessando dentro daquele algoritmo diversas vezes. Então, você muda em direção, ao invés de apontar para a variável x, eu agora vou apontar para y, e com isso você consegue fazer o mesmo conjunto de operações que era para x, agora em y. Então, isso é feito com acesso indireto para valores. Eu também posso usar ponteiros para fazer casting, e aí nós vamos ver isso mais à frente, e também para fazer alocação e gerenciamento dinâmico de memória, quando eu quero alocar algo muito grande na memória, ou quero alocar algo que depois de usar precisa ser desalocado, E aí isso também a gente vai ver mais à frente no curso. Tá? No que diz respeito à indireção, que é o que já dá para fazermos desde agora, eu posso então, eu declarei uma variável P aqui, que recebeu o valor 5, declarei uma variável PTR, ponteiro, usando aqui o asterisco para indicar que é um ponteiro, e ele recebeu o endereço de P. Se eu imprimir o valor apontado por PTR, ou seja, na hora que eu coloco o asterisco na frente de um ponteiro, eu vou acessar não o endereço de memória, mas o que está naquela região da memória. Então, ele vai imprimir o valor armazenado em P. Aqui, eu estou atribuindo, e é como se eu estivesse usando P. Então, eu vou imprimir aqui 8. Então, eu tenho aqui uma referência, que é usando o e-comercial, e aqui eu tenho uma dereferência. Tá? Vamos ver isso um pouco mais na prática? Eu tenho um pequeno programinha aqui, onde eu declarei 3 variáveis, uma variável i recebendo 5, uma variável flutuante recebendo 23.2 e uma variável string recebendo teste. Criei ponteiros para i, ponteiros para f e ponteiros para s. Percebam que eu posso colocar o asterisco junto do tipo ou junto do nome da variável. É indiferente isso. Eu posso inclusive deixar um espaço. Isso aqui irá compilar e funcionar, apesar que do ponto de vista de legibilidade pode trazer problemas, porque o asterisco é usado não apenas para declarar ponteiros e na dereferência, como também na multiplicação. Então isso pode gerar alguma confusão. Então uma boa prática é colocar assim, mas assim funciona. Então, ou assim são as maneiras preferidas. Bom, eu vou imprimir aqui os valores das variáveis, vou imprimir usando ponteiros. Então percebam que aqui eu não estou usando as variáveis em si, mas os ponteiros. Para confirmar que os ponteiros, o conteúdo dos ponteiros tem o endereço das variáveis, eu tenho aqui
a impressão do endereço das variáveis e embaixo o valor dos ponteiros. Note que como eu não coloquei asterisco, vai imprimir o conteúdo dos ponteiros, o que está ali. E como um ponteiro armazena um endereço de memória, vai imprimir um endereço de memória. Então, vamos verificar isso aqui na prática. Salvei. Vamos compilar. Então, a nossa linha de compilação. Wall para imprimir o warning, nome do arquivo CPP e o nome do arquivo de saída. Compilou sem nenhum warning ou erro. Então, imprimiu o valor usando as variáveis, imprimiu o valor usando ponteiros, o endereço das variáveis, que é igual ao valor atribuído em cada ponteiro. Uma coisa aqui interessante. Percebam que o endereço da variável inteira e da variável de ponto flutuante, o primeiro trecho é parecido, né? Só muda nos bytes finais. Então aqui é como se eu tenho indiretamente a informação de que neste meu computador, com o meu sistema operacional, com o meu compilador, um inteiro ocupou 4 bytes, porque o ponto flutuante foi alocado 4 bytes à frente. Percebam que a string já foi alocada bem mais longe, né? Então, por algumas outras questões aí. Então, o sistema operacional e o compilador, né, na hora que gera o executável para aquele sistema operacional, planejam uma forma de alocação que seja interessante, né, para a execução. Vamos rodar mais uma vez, só para vocês perceberem uma coisa. Perceberam que o endereço utilizado não foi o mesmo? E raramente vai ser. Porque, justamente, o sistema operacional vai buscar um trecho da memória que está livre naquele momento que for alocar a memória. Se eu rodar mais uma vez, o programa usou uma memória diferente. Então, você não pode esperar que seu programa seja executado sempre na mesma região de memória. Bom, é isso. Nos vemos na próxima videoaula.